Centrão é também a materialização da impunidade. O Centrão vai lutar pela impunidade, vai apresentar um programa de governo, como sempre, cheio de mentiras. A musiquinha para começar e terminar a inserção televisiva do Centrão é: se gritar, pega Centrão, não fica um, meu irmão. Você deve se recordar desse personagem que anda desaparecido, né? Pois é, essas eram as manifestações do general Heleno, um dos mais aguerridos defensores do bolsonarismo e de qualquer de suas vertentes. São manifestações que foram feitas, evidentemente, antes das eleições e também, obviamente, muito antes do seu governo escolher exatamente o Centrão como base de apoio do governo que ele tanto defende. Vamos a outro personagem, este bem mais antigo, o pensador Galileu Galilei, nascido na Itália em 1564, onde viveu até 1642. Meio velhinho, não é mesmo? Viveu até muitos anos para a época, pois morreu cerca de um mês antes de completar 78 anos de idade, numa época em que isso era muito raro. Mas não era general e era mais sábio. É atribuída a ele uma frase famosa: a verdade é filha do tempo e não da autoridade. E ele ainda teria acrescentado: mas a dúvida é o começo da sabedoria. Essa é uma lição que os totalitários nunca aprendem. Eles não são eternos. Parece que nunca aprendem isso. A verdade que eles julgam absolutas, hoje, em nome do seu autoritarismo, podem, e aliás sempre são, reveladas como mentiras com o tempo, bem como a justiça que eles apregoam como absoluta em defesa da visão totalitária daquilo que eles chamam de verdade também absoluta, que eles consideram, né? Regimes totalitários, sempre apoiados em um forte militarismo, a serviço da intimidação, das ameaças e da imposição de silêncio às vozes dissidentes ou dissonantes, são fundamentados no controle absoluto de um partido político ou de um suposto líder político sobre uma nação inteira. Qual é a principal arma do totalitarismo? Uma intensa propaganda ideológica sobre a qual se apoia para rejeitar tudo o que seja destoante do seu discurso de imposição totalitária. E qual é o principal objetivo do totalitarismo? Doutrinar a população e levá-la a acreditar em supostas vantagens e benfeitorias do regime totalitário, ou seja, do regime absoluto que usa as ameaças e o terror para se impor à população sobre a qual deseja dominar e que quer escravizar, perseguindo com um discurso fortemente ideológico todos os que se opõem a esse regime. Os casos típicos de totalitarismo já são bem conhecidos daqueles que estudam pelo menos um pouco da história dessa dita humanidade. E não se esqueça, eu costumo grafar esse termo sempre entre aspas, porque de humana a tal da humanidade não tem se revelado em praticamente nada. Dos regimes totalitários mais marcadamente brutais ao longo da história, podem se destacar o nazismo de Hitler, o fascismo italiano e o stalinismo na antiga União Soviética. E é no totalitarismo que se sustenta toda e qualquer ditadura, independentemente de que facção política ela se apoie. E sua maior forma para tentar se perpetuar se baseia exatamente na máxima de que esse regime totalitário não existe e de que nunca existiu. Você tem certeza que já viu isso. Aquela palavrinha, hoje conhecida como negacionismo, uma expressão que vem se alargando no horizonte de forma tão avassaladora e destruidora como todas as ditaduras. Esses regimes totalitários que citamos até agora são, obviamente, os mais conhecidos.
mas eles se multiplicaram no Camboja, por exemplo, com o chamado Khmer Vermelho, e na atual Coreia do Norte, entre outros regimes totalitários sempre alicerçados em características bem, vamos dizer assim, bem comuns aos regimes totalitários. E quais são essas características? Preste bem atenção. O culto absoluto a quem se coloca como líder, a censura a tudo que lhe seja contrário, a criação de supostos inimigos, tanto internos como externos, como se o regime totalitário tivesse o monopólio da verdade, da justiça e do saber. E ainda a desmoralização ou mesmo a supressão pura e simples dos partidos políticos e das instituições que procuram desmascarar as supostas verdades absolutas, alardeadas e impostas pelas armas do totalitarismo. Muito ao contrário daquilo que seria o ideal, o totalitarismo sempre tenta expandir suas garras sobre o mundo. E para que isso se torne possível, os totalitários procuram perpetuar cenários que escravizam as populações ao seu domínio. A miséria e as injustiças sociais gritantes que tornam as grandes massas subjugadas e sedentas pelo surgimento de supostos líderes salvadores da pátria, o fanatismo religioso igualmente escravizante sob a liderança de exploradores e de mercenários da fé, e a ignorância com o desprezo à educação e à cultura. A grande lição que as populações dominadas muitas vezes demoram a perceber é que não existe nada pior do que o totalitarismo. E a grande lição que os totalitários demonstram nunca aprender é que eles não são eternos. E todos eles, ao longo da história, terminaram muito mal. Boa sorte a todos os frequentadores do canal. No mais, consciência política, estudo, conhecimento abrangente, democracia verdadeira e maturidade. É o que nós desejamos a todos os que se deixam dominar, ainda em pleno século XXI, pelos regimes totalitários. E, em nome de que esse horrendo cenário dê lugar a um novo horizonte, para nós, para os nossos filhos, netos e bisnetos, e para todas as futuras gerações, eu peço que você compartilhe ao máximo este vídeo. Grande abraço e até a próxima.